Boa noite, Diógenes. Tudo jóia? Boa noite, tudo certinho. Gente, vão dizendo aí como é que tá o áudio, que esse daí tem sido o grande vilão, o grande vilão que é, a gente tem tido durante toda essa semana. Realmente os áudios não têm contribuído. A gente no começo tem tido uma dificuldade com os ecos e eu gostaria que vocês me dessem um retorno aí e falassem como é que tá o áudio da nossa live. Enquanto isso, eu vou pedir para o presbítero Rosendo aí se apresentar, falar sobre o trabalho que ele desempenha na igreja dele, não só na igreja dele, ele também tem um trabalho no nosso presbitério, ele também vai falar um pouco, e logo em seguida a gente começa falando um pouquinho sobre o Solo e Deo Glória hoje. Então, presbítero, fique à vontade, seja muito bem-vindo e o senhor está com a palavra. Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do reverendo Aloísio, de estar participando com vocês das lives durante a semana. Né, eu consegui assistir algumas e acho que tenho, de alguma forma, alguma vantagem aí em relação àqueles que me precederam, porque eu estou com o leitor aventureiro de frente com ele, né? Então, o leitor aventureiro, se não deixou as perguntas com alguém, pelo menos, se for fazer, já fazia diretamente para mim. Né? Então, eu estou com uma certa vantagem aí em relação aos meus irmãos que me antecederam, né? Então, é um prazer para mim estar participando desse momento, né? E, de fato, como você falou, eu vou falar um pouco do trabalho que eu desempenho. Eu sou membro lá da Igreja Presbiteriana de TGPO, né? E Deus tem sido muito bondoso comigo, né? Deus tem sido muito gracioso, porque Ele tem dado o privilégio e a oportunidade de servi-lo na igreja, né? Desde a UPA, o MP, também no diaconato também, e agora no presbiterato. Então eu tenho servido ao Senhor lá na igreja, a igreja que eu cresci, né, que eu amo, né, e Deus tem me dado a oportunidade de servi-lo também no presbitério, né, eu atuo como segundo secretário durante esse ano, né, o secretário de atas, então a minha missão é registrar tudo o que acontece nas reuniões do presbitério, seja as reuniões ordinárias ou extraordinárias, né, e também atuando enquanto representante da mesa na nossa amada Congregação Presbiteriana de Socorro, né? Então, esse ano, eu estou junto com vocês aí na mesa da congregação. Então, para mim é um privilégio estar participando dessa live e a gente estar estudando juntos, né? Mais sobre o Solo e Deo Glória, né? E que, de alguma forma, é uma conclusão de tudo que a gente estudou durante a semana e também fala muito sobre esse momento que a gente está lembrando, né? A morte e a ressurreição de Cristo, né? Ele que é o autor e consumador da nossa fé, e o nosso Deus que é autor da nossa salvação, né? Como falou o profeta Jonas no capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Então, é um privilégio para mim poder participar, e, na verdade, eu sou um servo do Senhor, né? Que apesar das minhas limitações, apesar das minhas imperfeições, o Senhor tem me dado a honra e o privilégio de servi-lo, né? Então eu agradeço a cada um de vocês aí pela atenção e pelo convite, desde já, né? Tá certo, Deus. Pode Amém. continuar aí. Presbítero, quero honrar o senhor pela sua coragem, porque não é fácil aceitar um desafio que durante a semana todinha passou pastores, ontem passou um seminarista, e o senhor agora está representando os presbíteros aí nessa live, né? Os presbíteros regentes, e vai ser uma honra. A gente, só recapitulando, essa semana a gente teve uma semana de lives e a gente falou um pouquinho sobre os solas da reforma. A gente falou sobre o sola escritura, sola gratia, sola fide e me lembre o outro, tem um outro, sola gratia, solos Cristos. E agora a gente vai falar agora com o presbítero Rosendo, para quem está chegando agora, vai falar um pouco, vamos conhecer um pouco, na verdade, sobre o Solo e Deo Glória. Desde já eu quero antecipar para vocês que vocês podem fazer suas perguntas enquanto o presbítero discorre sobre o assunto. Eu vou aqui anotando sua pergunta para no final ele estará respondendo a pergunta de cada um. Lembrando que são só 6 perguntas, então se você tem alguma dúvida sobre o assunto, sobre o que ele está falando, não perca muito tempo para fazer sua pergunta, senão talvez você fique para a pergunta só para a próxima oportunidade, que a gente não sabe quando vai ter. Então, presbítero, fique à vontade e pode começar aí o assunto Solo e Deo Glória. Pronto, Diógenes. Então vamos lá, né? Eu vi aqui tem até gente do trabalho aqui na live, né?
muita gente mesmo conhecida. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu não sei quem está com a Bíblia aí por perto, mas tem um texto muito interessante para a gente ler, e eu vou ler para vocês, que é o que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 10. Eu vou ler rapidinho para que a gente possa conhecer esse texto, para quem não conhece, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse texto é um texto bem interessante, porque de alguma forma alcança tudo aquilo que nós estudamos durante a semana. E eu queria começar falando sobre o Soli Deo Glória, falando sobre uma realidade das nossas vidas, né? Muitas vezes, ou por alguns momentos da nossa vida, nós temos dificuldade de viver uma vida centrada em Deus. Muitas vezes, nós, sem querer, terminamos colocando a nossa esperança, a nossa confiança em coisas a não ser o nosso Deus, que é o Senhor do universo, o Senhor de toda a criação. E a Bíblia fala muito claramente sobre isso, né? Nós vemos o próprio Senhor Jesus falando aos seus discípulos, por exemplo, falando, na verdade, aos discípulos, mas diante de uma multidão, dizendo que quem quisesse seguir após ele deveria tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Temos também o próprio Jesus Cristo, quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e foi tentado aliás, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum para ser tentado, e esses 40 dias e 40 noites não são por acaso, né? Eles fazem, lembre-se dos 40 anos no deserto, lembre-se dos 40 dias em que os espias passaram espionando a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. E a gente vê aqui que naquilo que o Senhor Jesus foi tentado, né, pelo possível desejo de fama, sucesso, riqueza, poder, né, nós somos tentados. Ele não foi tentado pelas suas concupiscências, porque ele não poderia pecar, mas ele assim passou por isso para que pudesse nos representar na cruz do Calvário. Então nós, enquanto servos de Deus e discípulos do Senhor Jesus Cristo, passamos durante a nossa vida por vários momentos de dificuldade, né? Nós somos tentados a amar as coisas que o Senhor nos concede mais do que o nosso próprio Deus. E isso é interessante porque muitas vezes, sem querer, nós podemos erigir ídolos do nosso coração, né? Ídolos são coisas que não são coisas necessariamente ruins, podem ser coisas boas, mas que terminam tomando o lugar de Deus no nosso coração, o lugar de Deus na nossa vida. Tem uma história, né, quando eu era da sala de jovens, e é interessante isso, o meu professor da sala de jovens dizia que quando ele morava em São Paulo, era na época que Ayrton Senna estava no auge, e tinha um diácono na igreja que ele frequentava que dizia que se Ayrton Senna fosse correr naquele domingo em Interlagos, não tinha atividade na igreja, não tinha culto algum, ele estaria lá em Interlagos acompanhando Ayrton Senna. Então, Ayrton Senna tinha virado para aquele irmão um ídolo, como o nosso trabalho pode virar um ídolo, como a nossa família pode se constituir um ídolo no nosso coração. Então, quando nós olhamos esse texto de Efésios, começando no capítulo 1, nós vemos que somos escolhidos, nós somos predestinados, nós somos adotados através de Cristo para louvor da sua glória. É isso que tem lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Né? No versículo 4, inclusive, diz que para sermos santos e irrepreensíveis, né? Diante do nosso Deus. E eu gosto muito de música, e eu sei, Diógenes, que você também gosta, né? Gosta muito também. E cada vez é mais difícil a gente conseguir escutar músicas boas, né?
músicas boas, músicas cristocêntricas, músicas bíblicas. E tem um cântico lá dos Vencedores por Cristo, para o louvor da sua glória, que é muito belo. E ele fala mais ou menos assim: e Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para a sua glória. Então Deus fez todas as coisas para a glória dele, né? E aí nós chegamos no nosso tema, no Soli Deo Glória, e a gente vai lembrar que durante a Reforma Protestante, né, tanto Lutero, como Calvino, como Zwinglio, ou como John Knox, que talvez para nós presbiterianos é um dos mais conhecidos junto com Calvino, eles defendiam que por muitos anos a igreja cristã, e especificamente a igreja apostólica romana, tinha deixado o ensino de que a glória só era somente devida ao Senhor, e tinha colocado a salvação como através das obras, né, colocando também a participação meritória do homem na salvação. Os reformadores, eles defendiam, né, que a salvação venha só do Senhor e que a glória só era devida a Ele. E aí eu chamo você, meu irmão, que está escutando essa live, para olhar lá no texto de Isaías 42:8. Se você não conseguir abrir agora, você pode anotar para depois abrir, que diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, e a minha honra à imagem de escultura. Ou seja, Deus não reparte a glória dele com ninguém. Nem com homem, nem com mestre, com ninguém Deus reparte a sua glória. E no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9, Jonas, no ventre daquele peixe, ele vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. A salvação é operada pelo Senhor. Ele é autor da nossa salvação. E qual é a nossa participação nisso? Qual é a nossa participação na nossa salvação? Nenhuma. A única coisa que nós fazemos são os nossos pecados, os quais não são belos, não são bonitos, né? Inclusive, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. E nós, inclusive, no profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz o seguinte: o sábio não se glorie na sua sabedoria, nem o justo na sua justiça, nem o rico na sua riqueza. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, em conhecer-me e saber que eu sou o Senhor. Faço justiça, juízo e misericórdia. Ou se não, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, fica bem claro para a gente que Deus não reparte sua glória com ninguém. Que a salvação é obra exclusivamente de Deus. E é interessante porque toda a doutrina, todo ensino de homem, de qualquer que seja, que tenha como objetivo de atribuir a glória ao homem, de dar um papel ao homem na sua salvação, que não é um papel bíblico nem devido, não é doutrina bíblica, não procede do Senhor, né? E por isso, o que eu acho mais belo nisso é que homem algum pode bater no peito e dizer: eu mereço a salvação, eu mereço algo, né? Tem um texto lá de Apocalipse, capítulo 4, versículo de 10 a 11, que é uma passagem muito bela, onde os 24 anciãos, eles se colocam diante do Senhor e colocam as suas coroas aos pés do Senhor. Ou seja, até mesmo o galardão que eles receberam de Deus, eles estão dizendo ali: ó Senhor, esse galardão que nós recebemos, ele não é nosso, nós recebemos porque tu nos salvaste, né? A gente poderia até discutir quem seriam esses 24 anciões, mas não é o objetivo da nossa live hoje de falar sobre Apocalipse, mas é muito belo isso. Até mesmo o nosso galardão não nos pertence, pertence ao Senhor. É Ele que é o autor da nossa salvação. Nós não somos nada, somos pó, somos pequenos, somos limitados. Nós não devemos achar de nós mais do que nós verdadeiramente somos, né? E aí, continuando com aquilo que nós queremos falar hoje,
Nós que somos presbiterianos também, que temos símbolos de fé, temos o breve catecismo de Westminster, né? E tem uma pergunta do breve catecismo que a gente aprende desde criança, que é aquela pergunta: qual o fim principal do homem, né? Parece que vem na mente de imediato, no automático, né? E a resposta do breve catecismo de Westminster é o seguinte, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegar nele para sempre. O nosso fim, o fim da nossa existência, é dar glória a Deus e nos alegrar nele para sempre. E a segunda pergunta também, né? Por exemplo, qual é a regra que Deus nos deu para nos mostrar e orientar a forma de glorificar e nele nos alegrar? A palavra de Deus, que se acha nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra de fé para nos orientar na maneira de glorificá-lo e nele nos alegrar. Então, assim, vejam, só a Escritura, chegando aqui, somente a Escritura, é a revelação especial de Deus e que ela nos ensina a maneira de glorificá-lo e nele nos alegrar. E aí a gente começa a olhar, né, a palavra de Deus que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. E a gente vai lembrar dos conceitos interessantes que a teologia fala. O conceito da revelação geral e o conceito da revelação especial de Deus. No conceito da revelação geral, a gente lembra daquele salmo dizendo que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a criação declara, e a Bíblia fala disso, que existe um Deus criador. A criação, enquanto obra do Senhor, comunica os atributos visíveis de Deus, o seu eterno poder. E muitas vezes os homens distorcem esse atributo. Às vezes buscam glorificar, buscam louvar a criação em vez de louvar o Criador. Isso é bem interessante quando a gente fala, por exemplo, da preservação da natureza, né? A gente vê vários grupos e muitas vezes extremos em relação a isso. Há pessoas que defendem a preservação da natureza na concepção de que Deus está na natureza de forma errônea. Há pessoas que defendem, por exemplo, a conservação da natureza, né, como se a natureza fosse, inclusive, mais importante do que a vida humana. E temos que nós devemos defender a preservação da natureza porque Deus nos deu um mandato cultural, né? Nós recebemos do Senhor um mandato espiritual, um mandato cultural e um mandato social. São os 3 mandatos que nós recebemos de Deus e que, mesmo após a queda, eles não foram revogados. Então nós temos o desafio de cuidar da natureza, mas da forma correta, porque nós fomos chamados para dominar sobre a criação, para cuidar da criação. E é interessante olhar que a revelação especial de Deus, que é as escrituras do Velho e do Novo Testamento, mostram que nosso Deus é o Deus criador, que criou todas as coisas através do poder da sua palavra. Tudo veio a existir a partir das coisas a partir do nada. Ele disse que haja luz e houve luz. Ele separou o mar da terra seca. Ele fez todas as coisas. É isso que a palavra de Deus nos revela, né? E lembre-se, por exemplo, do credo apostólico. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus é poderoso, Deus é suficiente em si, antes mesmo de ser o Criador dos céus e da terra. É porque Ele é poderoso, que Ele é o Deus, que Ele criou todas as coisas. Eu trouxe um conceito de John Piper. Ele fala o seguinte sobre a glória de Deus. A glória de Deus expressa em palavras o que não pode ser contido nas palavras. Como Deus é em sua magnificência e excelência revelada. A glória de Deus mostra para a gente um Deus que é santo, que é maravilhoso, que está além da nossa compreensão, que é transcendente, mas que ao mesmo tempo é imanente, que está além da nossa compreensão. Ele é grande, os seus pensamentos são insondáveis, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, mas ao mesmo tempo Ele é o Deus que se importa comigo, que se importa com você, que sonda e conhece os nossos corações, que não nos desampara, que está conosco, que luta as nossas lutas, que vai adiante de nós. É esse o Deus que nós servimos, é esse Deus que as Escrituras revelam. Não é o Deus que deixou a sua criação abandonada. Não é o Deus que nos criou e nos deixou à própria sorte. Não, Ele continua no seu alto e sublime trono, produzindo todas as coisas e conduzindo a sua criação. Nós fazemos ciência porque nós cremos no Deus que é legislador. Nós cremos no Deus que estabeleceu leis da natureza. E por isso nós podemos
dominar sobre a criação. Nós podemos estudar a criação do Senhor e perceber aquilo tudo que ele fez e tentar entender quais são as leis da natureza. E através das leis da natureza, por exemplo, conseguir fazer essa live, né? Que é algo maravilhoso, né? Talvez os nossos avós, os nossos bisavós nunca pudessem sonhar que isso seria possível, né? Se você, né? Isso é interessante. Por quê? Porque o homem cumpriu o seu mandato cultural. Ele dominou sobre a criação, ele entendeu, estudou a natureza, entendeu as leis da natureza, entendeu os elementos da natureza, como a natureza se comporta e como usar esse conhecimento para fazer tecnologia, para desenvolver instrumentos que facilitem a comunicação, a nossa locomoção, a preparação do alimento, a agricultura e tantas outras coisas. Então, quando o homem faz ciência com temor ao Senhor, o homem glorifica a Deus. O homem glorifica a Deus. Né? E a gente vê, por exemplo, isso também no livro de João, no capítulo 17, onde, por exemplo, o Senhor Jesus está orando, a oração sacerdotal de Jesus, e ele fala que ele glorificou o Pai, e pede para que o Pai glorifique ao Filho. Ou seja, a gente vê a Trindade, né? O reverendo Daniel até falou nisso também, o conselho da Trindade atuando, e as pessoas da Trindade glorificando um ao outro, né? E de alguma forma nós imitamos o Senhor Jesus quando buscamos dar glória ao Senhor. Né? Da mesma forma que ele glorificou ao Pai, e quando estava vivendo, quando estava exercendo o seu ministério, né? Nós glorificamos a Deus, nós imitamos o Senhor Jesus. Né? E aí não tem como falar sobre isso sem falar um pouco sobre cosmovisão cristã. Né? Na cosmovisão bíblica nós temos 4 momentos na história: o momento da criação, da queda, da redenção e da glorificação. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória, conforme fala em Efésios. Tudo que ele fez é belo, é bonito. Tudo que ele fez, viu Deus que era bom. A queda foi para a glória do Senhor também, para o louvor da sua glória. Nós vemos que quando o homem cai, desobedece a Deus, o evangelho é anunciado em Gênesis capítulo 3. O evangelho foi anunciado, o evangelho foi progressivamente revelado ao longo das Escrituras. A rocha que foi ferida por Moisés apontava para Cristo Jesus. A luta de Davi contra Golias apontava o Senhor Jesus vencendo a morte. Logicamente, Davi representando o Senhor Jesus e Golias representando o pecado. Israel morrendo de medo. Né? Davi não é uma história somente de um jovem derrubando o gigante, mas de como Cristo, representado por Davi, tipificado por Davi, nos libertou da morte. Nós vemos também a Torre de Babel não tendo êxito na sua construção para a glória de Deus. Nós vemos como Deus chama Abraão e sustenta os patriarcas para a glória de Deus. Cada homem com suas limitações, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos o Êxodo, por exemplo, como Deus tira com poderosa mão o seu povo do Egito, e em cada praga mostra que os deuses do Egito são falsos, tudo para a glória de Deus. Nós vemos como Deus sustentar um povo por 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Seus saudários não se desgastaram, o maná caía do céu para a glória de Deus. Nós vemos também o povo de Deus entrando naquela terra prometida de Canaã, terra que manava leite e mel, para a glória de Deus também. Nós vemos como Deus usou os juízes, Sansão, Baraque, Gideão, tudo isso que é para glória, para louvor da glória de Deus. Nós vemos Deus, por exemplo, agora quando o povo já estava na sua terra, levantando reis. Tá certo, né? O povo quis os reis pelo motivo errado, né? O povo queria os reis para se tornar igual aos outros povos. Mas Deus levantou reis, inclusive Davi, um homem segundo o seu coração, para a glória, para a sua glória. Nós vemos também os reinos sendo divididos, o reino do norte, o reino do sul, para a glória de Deus. Nós vemos que nada está fora do controle do Senhor. Nós vemos, por exemplo, o reino do sul sendo subjugado para a glória de Deus. Nós vemos o profeta Abacuque orando para o Senhor, questionando: Senhor, por que tu não ages? E o Senhor prometendo levantar a Babilônia. E ele meio que, como é que o Senhor vai usar um povo que é um povo ímpio, que é um povo violento, para fazer justiça, para corrigir o seu povo? E o Senhor responde à oração do profeta Abacuque, e o profeta Abacuque encerra o seu livro de maneira tão bela, né? E nós vemos que tudo é para a glória de Deus.
nós vemos também o exílio à Babilônia, nós vemos também a volta do povo do exílio, a forma como Deus possibilita que o povo reconstrua o templo. Você vai poder ver isso lá no livro do profeta Ageu. Nós vamos ver como Deus é fiel à sua aliança. Aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Deus está cumprindo na vida do seu povo. Nós vemos como Deus levanta Ciro, né? E diz que Ciro foi eleito por ele para fazer aquilo que lhe aprove. Nós vemos como também Jerusalém cai, como o templo é destruído e como também nós temos um período de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, cerca de 400 anos. Tudo para a glória do nosso Deus, tudo para o louvor da sua glória. E aí nós chegamos ao nosso texto. Eu queria que, se possível, você acompanhasse comigo lá o livro de a segunda carta de Paulo aos Efésios. Queria que você acompanhasse comigo, que nós vamos falar um pouco sobre esse texto, né? Acompanhe comigo o texto lá de Efésios. E o texto de Efésios começa da seguinte forma, no capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vejam, o apóstolo Paulo estava se dirigindo aos nossos irmãos lá da igreja de Éfeso, dizendo que o Senhor, o próprio Senhor, vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, aquelas pessoas, sejam judeus ou gentios, estavam mortos. Não, lógico que não literalmente, mas estavam espiritualmente mortos, né? Eles estavam insensíveis, eles estavam sem reação alguma, sem poder de fazer nada, sem poder de fazer escolha alguma, né? Uma pessoa que está morta, ela não pode exprimir vontade alguma, né? Se você já viu algum morto exprimindo vontade, pode correr, né? Não é algo normal. O morto não consegue exprimir de forma alguma vontade alguma. Então, a pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, aqueles que não receberam o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, não podem exprimir de forma alguma vontade, né? E vejam que a ação é de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Uma pessoa, ela pode ser religiosa, ela pode ser uma pessoa boa para qualquer concepção, qualquer pessoa, para as pessoas que vivem com ela, mas ela pode estar morta nos seus delitos e pecados, né? Nós vemos isso na sola gratia, que nós somos salvos pela graça, não somos salvos pelas boas obras. As boas obras que, porventura, nós podemos fazer são consequência da ação de Deus no nosso coração. Veja, por exemplo, o exemplo do profeta Jonas. Jonas, ele não obedece por vontade própria, ele obedece por graça, ele obedece pelo aquilo que Deus fez no seu coração, né? Uma das orações mais belas do profeta Jonas, das Escrituras, é a oração que Jonas faz no ventre daquele peixe. E continue comigo, no versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a obediência. Segundo o curso deste mundo. Ou seja, e o que é esse mundo aqui? Esse mundo, vocês bem sabem, que não é o mundo nosso natural, não é o mundo físico em relação ao planeta Terra, né? Você não pode levar literalmente esse mundo aqui, mas o mundo é enquanto sistema de valores e de princípios, né? Aqueles homens que estavam mortos de seus delitos e pecados, que receberam essa nova vida em Cristo Jesus, eles andavam segundo o curso desse mundo. Eles viviam de acordo com os princípios e valores deste mundo. Princípios e valores que vão de encontro à vontade de Deus, né? Vão de encontro àquela vontade de Deus revelada para as nossas vidas, né? Outro tema também interessante sobre a vontade de Deus, tem um livro muito bom, né, do pastor Heber Campos Júnior, que é Tomando Decisões de Acordo com a Vontade de Deus. Se você não leu, vale a pena esse investimento, né? É o livro dele, Tomando Decisões de Acordo com a Vontade de Deus e Amando a Deus no Mundo. Aí nesse livro, ele vai falar dos tipos da vontade de Deus, a vontade decretiva de Deus, a vontade diretiva de Deus, e nós sabemos que esse mundo, esse sistema de valores vai contra a vontade diretiva de Deus, vai contra os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Por exemplo, se você é um jovem cristão, nós sabemos que a palavra de Deus fala que nós devemos deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Então, a Bíblia fala, por exemplo, que o relacionamento sexual deve se dar somente no casamento.
que o casamento, para se casar, o homem e a mulher precisam deixar o seu pai e a sua mãe. Só que muitas vezes, o mundo que nós vivemos fala justamente o inverso. Fala justamente que nós devemos seguir aquilo que o nosso coração deseja. E nós vemos claramente que aquilo que a Bíblia fala, que aquilo que Deus revela na sua palavra, vai de encontro àquilo que as pessoas, que o nosso mundo muitas vezes proclama. Então, nós vivíamos, esses homens e mulheres que escutam essa mensagem de Paulo, eles escutam que eles viviam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que atua nos filhos da desobediência. E quem é o espírito da potestade do ar? Senão o diabo, o inimigo das nossas almas. Ou seja, todos aqueles que são filhos da desobediência, aqueles que fazem parte da raiz de Adão, né? São filhos da o quê? Da desobediência. Eles se tornam filhos de Deus quando recebem o Senhor como são adotados através da obra salvífica do Senhor, né? Segundo o príncipe da potestade do ar. Inclusive, lá no Evangelho de Lucas, se você acompanhar ou depois ler, no capítulo 11, versículo 23, vai dizer o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Então, de fato, aqueles homens e mulheres daquela igreja, eles precisavam lembrar que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Eles andavam segundo o curso desse mundo. Eles segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. E aí a gente precisa até diferenciar. Enquanto esses homens andavam segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, nós andamos segundo o Santo Espírito de Deus, segundo o Santo Espírito da promessa, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. A gente começa a perceber uma diferença nisso tudo, né? Vejam, aquela igreja de gentios e judeus, né? Não existe neutralidade. Ou você serve ao Senhor de coração, ou o Senhor é Senhor e Salvador da sua vida, ou você anda segundo o curso desse mundo, ou senão você anda segundo o príncipe da potestade do ar. Você tem o seu coração inclinado às suas paixões, aquilo que existe no seu coração. E a gente vai continuar, chamo você para continuar aqui nesse texto, no versículo 3, que diz o seguinte, acompanhe comigo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqueles que eram filhos da desobediência eram o quê? Filhos da ira de Deus. Ou seja, eles estavam sob a ira de Deus. Estavam sob a ira de Deus, né? Vejam o que o nosso mundo fala. O nosso mundo fala o seguinte: escute o seu coração, né? A resposta está dentro de você, né? Tem vários livros que falam sobre isso, né? O Segredo e tantos outros, né? Para não dar audiência a esse tipo de livro, né? Tantos livros falam isso, né? As pessoas dizem, por exemplo, as crianças são neutras. O importante é deixá-las desenvolver, né? O importante é seu homem interior. E a Bíblia fala que o nosso coração é o quê? É enganoso, é inclinado para o mal. Que se o Senhor não mudar e não transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, nós somos inclinados para o mal. Veja como aquilo que Deus revela em sua palavra diz tudo aquilo que nós escutamos desse mundo, de tudo aquilo que nos circunda, né? E nós vemos que o problema não é a pobreza, o problema não é a condição social das pessoas, o problema é espiritual, né? Eu não estou dizendo que a pobreza, as questões sociais não são importantes de serem tratados nem observados, né? Os reformados, eles falavam muito sobre isso, né? Eu gosto muito de ler sobre Genebra na época de Calvino, e é interessante os comentaristas, principalmente alguns textos do reverendo Alderido de Souza Matos, que vai mostrar que quando Calvino governava Genebra não tinha nenhum mendigo na rua. A igreja, de alguma forma, e a sociedade se mobilizava para cuidar da sociedade. A questão não é essa. A questão é que nós precisamos constatar que nos países, inclusive, mais desenvolvidos, Finlândia, Dinamarca, Suécia, países onde as pessoas têm uma renda alta, têm uma certa qualidade de vida, nível de instrução, são países com crimes, com violência, com grande número de suicídios. Por quê? Porque o problema do homem está além daquilo que o circunda. O problema do homem, ele é espiritual.
Então, é impossível achar que o homem pode fazer algo por si mesmo. É impossível achar que nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, poderíamos exprimir vontade e fazer algo por nós mesmos. Só que esse texto tem algo que muda totalmente esse texto. E eu queria chamar a sua atenção àquilo que está no versículo 5. Aliás, 4. O seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja, o nosso Deus é rico em misericórdia. E o que é misericórdia, né? Eu nunca esqueço, nas aulas de catecúmenos, lá na igreja, o pastor Gideão, ele foi meu professor na sala de catecúmenos, ele costumava diferenciar misericórdia e graça da seguinte forma. Ele dizia que misericórdia é Deus não nos tratar segundo a forma como nós merecemos. Imagine se Deus nos tratasse da forma como nós merecemos. O que aconteceria de nós? Deus é misericordioso, por isso ele nos faz bem, mesmo muitas vezes nós fazendo aquilo que é mal perante os seus olhos. Então, esse é o conceito que o pastor Gideão me ensinou sobre misericórdia. E por isso que é interessante aquele texto que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E graça, ele explicava, que era o favor imerecido de Deus. Então, nosso Deus é rico em misericórdia. Ele tem compaixão de nós, ele faz o bem a nós, mesmo quando muitas vezes nós procedemos de forma mal. Ele é rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou. Né? A Bíblia fala que Deus nos amou desde onde? A eternidade, né? Quando ele nos elegeu, quando ele nos predestinou, ele já nos conhecia. Antes mesmo de que tudo existisse, antes de que tudo que nós pudéssemos ver existisse, Deus nos amou. É isso que a Bíblia fala, né? E ele fala o seguinte, no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Nós, que éramos filhos da ira, da desobediência, estávamos sob a ira de Deus, fomos feitos filhos de Deus, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. E para que ele fez isso? Qual foi o fim do plano da redenção de Deus? Acompanhe comigo. Versículo 7. Para nos mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ele fez tudo isso para a glória e para o louvor do seu nome. Para o louvor da sua glória. Deus nos trouxe do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a glória do seu nome. E o texto continua. Veja comigo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Sola gratia, a salvação é pela graça. Não existe nada que eu possa fazer que me torne merecedor da graça de Deus. Meu irmão, você pode passar o dia todinho em um sinal, atravessando idosos de um lado para o outro. Você pode dar a sua vida por outro, mas mesmo assim, nada que você faça pode te tornar merecedor diante de Deus da salvação. Romanos é muito claro, dizendo, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem louve ao Senhor. E ele fala o seguinte, isto não vem de vós, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Sola fide, somente a fé. E a fé não é nossa. Se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não adianta, né? Por isso que nós sabemos, todo cristão sabe, né, que ele deve pregar o evangelho, deve testemunhar daquilo que ele crê, mas nós não podemos converter ninguém. Somente o Espírito Santo pode operar a obra no coração das pessoas, né? E aquele texto de Isaías que fala que a minha palavra não volta vazia, é porque justamente quando o evangelho é proclamado, ou ele produz salvação, ou ele produz condenação naquele que ouve. É isso que a Bíblia fala, né? E o texto continua dizendo o seguinte, não de obras para que ninguém se glorie, né?
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós andamos nas boas obras porque Deus nos preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é mérito algum, não é algo que possa nos fazer encher de orgulho, não é algo que possa nos fazer ficarmos felizes ou acharmos de alguma forma que somos especiais, fazemos algo de bom. Mas, na verdade, é resultado, é consequência daquilo que Deus operou no nosso coração. Nós obedecemos pela graça, né? Nós obedecemos pela graça de Deus, né? Quando eu estava estudando para falar com vocês, eu vi uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, e ele usa uma história que, segundo ele, foi contada pelo reverendo Francisco Leonardo, que foi diretor do Seminário Presbiteriano do Norte. Os irmãos que têm um maior tempo de caminhada no Evangelho, na Igreja Presbiteriana, vão conhecê-lo. E ele conta a segunda história para explicar a salvação, né? Ele fala que existe uma certa cidade, um certo lugar, uma certa rua, onde um certo homem, os homens trafegavam naquela rua e tinha um certo estabelecimento, uma certa casa, que tinha uma placa com o seguinte versículo: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós conhecemos esse texto do Senhor Jesus. E alguns passavam, liam aquela placa, achavam aquela placa bela, achavam aquele versículo consolador, aquele versículo que de alguma forma consolava os seus corações. Pensavam até em entrar naquela casa, mas não entravam. Alguns até chegavam a abrir a porta, mas depois se retiravam. Mas certo homem passava naquela rua, né? E abriu aquela porta, entrou naquela casa, e ele viu um segundo versículo dizendo: ninguém pode vir ao Pai se o Pai assim não me conceder, né? O Senhor Jesus Cristo falando do bom pastor, né? Do bom pastor, que ninguém pode vir a ele se o Pai não o conceder. Então, de fato, a salvação é obra de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Nós somos salvos pela graça e para a glória de Deus. E essa história que o reverendo Francisco Leonardo contava, de alguma forma, ilustra isso. E quando nós olhamos, eu não sei se, de alguma forma, quando o reverendo Aloysio, junto com os irmãos, pensaram nessa semana para justamente, de alguma maneira, ficar na mesma semana em que nós, cristãos, e no Ocidente, lembramos a morte e a ressurreição de Cristo, mas tem tudo a ver com a morte do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos dar glória somente a Deus, nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, porque nós reconhecemos a nossa miséria e reconhecemos que somente Deus é que nos concede a salvação. E aí, encerrando a exposição que eu preparei, eu queria tirar com vocês algumas aplicações sobre aquilo que eu falei. A primeira coisa é aquilo que está no hino 33, né? A gente canta Maravilhas Divinas, né? O hino, na estrofe, ele fala que mas o amor aos perdidos das maravilhas é sempre a maior. E toda vez que a gente canta esse hino na igreja, eu fico lembrando que, de fato, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, é uma das suas maiores maravilhas, né? Nós não merecemos, nós não somos merecedores da sua graça, da sua misericórdia, da nossa salvação, mas o Senhor nos amou, né? O Senhor é rico em misericórdia e nos salvou, né? Nós não podemos esquecer disso. A segunda coisa é que nós devemos ter cuidado para que nós não coloquemos o nosso coração num aperfeiçoamento próprio, na nossa própria autorrealização, e deixemos de lembrar que a nossa vida deve ser para a glória de Deus, né? Como o Senhor Jesus fala no Sermão da Montanha, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, nós não devemos esquecer qual é o nosso fim, qual é o fim da nossa vida, que é glorificar a Deus, viver para a glória dele. Isso é nos nossos relacionamentos, né? No nosso trabalho, nos nossos estudos, né? Nós sabemos que, inclusive, que durante a nossa peregrinação nesse mundo, nós vamos, muitas vezes, obedecer à lei de Deus, nós vamos falhar. Mas o Deus que nos chamou é o mesmo Deus que nos faz perseverar, é o Deus que nos santifica e que nos conduz a cada dia. E por último, né? Quando nós
olhamos, por exemplo, quando em Romanos, capítulo 11, também no livro de 1 Crônicas, quando Davi, né, vai perguntar quem sou eu e quem é o meu povo para dar todas essas coisas, né? Nós vemos o quanto nosso Deus é grande e qual tão grande salvação que ele operou. Então, diante de todas essas coisas, diante da graça de Deus, diante da fé, que é dom do Senhor, diante da obra de Cristo Jesus, e essa obra que é revelada através da sua revelação especial, que é a palavra de Deus, nós podemos apenas dizer uma coisa: soli deo glória. Glória somente ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Né? É isso que as Escrituras nos falam e nos chamam a viver para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. Vamos lá, Diógenes. Perguntas. Amém, presbítero. Que apresentação maravilhosa dessa doutrina tão rica. E aí, ó, se tiver aqui algum presbítero regente ou assistir depois, vocês foram bem representados, viu? Foi muito maravilhoso a exposição. Gente, outra coisa que eu queria dizer para vocês, talvez o tempo da gente durante as perguntas estoure. E assim, a gente sabe que a gente tem um tempo limitado nas lives do Instagram. Se o tempo acabar e a gente cair aqui, fica no barco, não pula do barco não, porque a gente vai voltar para concluir aqui a nossa live. Eu acho que é isso. Presbítero, eu tenho uma triste notícia para lhe dizer, e se segure na cadeira aí. O pessoal hoje estava inspirado para fazer perguntas difíceis. Oi. Tem um pessoal aqui, acho que tomou café com muito açúcar e a glicose subiu e estavam inspirados hoje para perguntar. Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria dizer é que a nossa sala hoje encheu bastante, faltou lugar, porque hoje a gente chegou a quase 30 pessoas aí participando da nossa live. Então, eu gostaria de antemão já de agradecer a todos as que estão presentes, vi alguns amigos entrando, tem pessoas lá, tem um representante lá de Lajedo, do nosso Agreste aqui, participando da nossa live. Então, meus irmãos, sejam bem-vindos. Para quem chegou agora atrasado, essa live tem como tema Soli deo glória e nós estamos aqui com o presbítero Rosendo, que é membro lá da igreja de Tigipió. Então vamos lá, presbítero, para a primeira pergunta que foi feita por Lauzemar. Aceitar um elogio ou um trabalho bem feito é roubar a glória de Deus? Reconhecer trabalho bem feito por alguém pode vir a ser um louvor ao homem? Vamos lá. Vamos tratar a pergunta. A pergunta tem, na verdade, tem duas perguntas, né? Vamos tratar a primeira parte, porque senão eu não vou conseguir alcançar o objetivo que é responder o irmão. Repete para mim a primeira parte da pergunta. Aceitar um elogio ou um trabalho bem feito é roubar a glória de Deus? Se você aceita esse elogio com humildade, reconhecendo, inclusive, que você conseguiu fazer aquele trabalho bem feito, que você conseguiu executar aquilo ali, porque Deus lhe concedeu inteligência, saúde, força, que você depende do Senhor. Inclusive, a Bíblia fala que a gente dorme e acorda porque Deus nos sustenta, o salmista fala isso. Não é roubar a glória de Deus. Se você der, reconhecer que tudo que você faz, que aquele trabalho que você conseguiu desempenhar, foi feito porque Deus, assim, lhe deu inteligência, sabedoria, porque lhe deu as condições, inclusive, de executar aquele trabalho, de forma alguma, você está roubando a glória de Deus. Muito pelo contrário, você está dando bom testemunho e reconhecendo que você depende do Senhor em toda a circunstância da vida, né? Então, mas isso vai estar justamente no seu coração, né? E o nosso coração, muitas vezes, é enganoso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E pedir que Deus sonde os nossos corações. E se Ele veja em nós algum caminho mal, nos guie pelo caminho eterno, né? Eu lembro, meu irmão, de Davi, né? Coincidentemente, eu estava dando aula na sala das senhoras sobre Davi. E Davi, ele vai fazer um censo, né? Não sei quem lembra desse relato bíblico. Davi vai fazer um censo. E quando as pessoas resistem àquele censo. E quando Davi faz o censo, pelas contas das pessoas que trabalham no censo, o exército de Israel tinha mais de 1 milhão de soldados. E o povo era tão grande de Israel
que essa contagem, esse censo não contou nem as mulheres, nem os levitas, nem as crianças, só aqueles que efetivamente poderiam ir para a guerra. E Deus reprovou aquele censo de Davi. Não que fazer um censo é pecado, porque senão todo mundo que trabalhasse, por exemplo, no IBGE estaria cometendo pecado. Nós temos irmãos nossos que trabalham no IBGE. Mas a motivação de Davi, naquele ato dele, era uma motivação pecaminosa. Ele queria saber o tamanho do exército de Israel para se gloriar. Em vez de reconhecer que ele é um rei de uma grande nação, exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, o que acontece? Deus manda o seu profeta. O profeta pergunta qual castigo que Davi quer receber, e Davi escolhe um castigo da peste, né? Da peste. E o anjo do Senhor levanta sua mão sobre o povo, né? E Davi diz que é melhor cair nas mãos de Deus, porque ele é misericordioso, é rico em perdoar, do que cair na mão dos homens. Ou seja, a motivação do nosso coração pode ser uma motivação de buscar glória para nós mesmos. Então, Deus conhece o som dos nossos corações. Então, se a gente fazer as coisas com a motivação correta, e se a gente reconhecer que o que a gente fez foi porque Deus nos deu sabedoria, Deus nos foi gracioso conosco, nos deu condição, e evidentemente a gente se esforçou, né? A gente, lógico, isso não apaga isso, a gente não está tirando a glória dele, muito pelo contrário, a gente está reconhecendo que tudo que nós estamos alcançando, auferindo, é porque Deus é conosco, né? Então essa seria a primeira parte da pergunta, e essa história de Davi, ela serve para ilustrar uma decisão de Davi com a motivação equivocada, e que Deus, sonde e conhece os nossos corações, disciplinou Davi. Deus, quando Davi se arrepende, Deus faz com que o anjo pare justamente em cima da eira de Araúna, onde Davi compra essa eira, e Davi vai falar aquele versículo que todo mundo conhece, que, por exemplo, a Regita do nosso coral lá em TGPO, ela sempre usa esse versículo, né, nos ensaios, que diz assim: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Davi diz: olha, Araúna, eu não vou receber essa eira se eu não pagar o devido preço. Eu não vou oferecer ao Senhor uma coisa que não me custe nada. Então, é um princípio bíblico. Se nós quisermos ofertar ao Senhor qualquer coisa que a gente faz ao Senhor, nós devemos oferecer o melhor conforme as nossas forças, assim como fala lá em Eclesiastes. Devemos dar o nosso melhor, porque não devemos oferecer ao Senhor sacrifício que não nos custe nada. E é interessante também que é na eira de Araúna em que o templo vai ser construído, o templo, inclusive, o templo que vai ser usado justamente para louvar o Senhor. Então, eu acho que essa história de Davi fala muito sobre a nossa motivação do coração, né? E a segunda parte da pergunta. Aí, vamos lá no Largo Tranco, né? Vamos lá para a segunda parte da pergunta. Reconhecer trabalho bem feito por alguém pode vir a ser um louvor ao homem? Não, assim, depende da forma como você faz. Por exemplo, quando você sai da igreja, quando termina o culto solene ao Senhor, e o pastor reverendo Aloysio, né, que está nos escutando aí, traz aquela mensagem que toca o seu coração, que mexe com você, que lhe chamou a vida de mais compromisso com o Senhor, né? Você vai lá cumprimentá-lo e diz: reverendo, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue usando o Senhor como instrumento nas suas mãos. Então, quando você... É uma forma de elogiar, né? É uma forma de parabenizar o ministro do Evangelho, né? Que se preparou, que estudou, que passou tempo em oração, mas é uma forma de elogiar, reconhecendo que aquele homem, ele se preparou, ele estudou, ele meditou, ele orou, mas ele é nada mais do que um instrumento de Deus, né? Eu estava lembrando agora que, não sei quem já viu, a capela onde João Calvino pregava, né? A capela onde João Calvino pregava, que tem lá em Genebra, e o púlpito é bem grande, né? Você vai subindo no púlpito, e o púlpito, à frente do púlpito tem uma forma de um peixe, da boca de um peixe, né? E eu acho interessante, né, falando de púlpito nesse caso, é que cada degrau daquele tem alertas ao pregador, né? Para que ele lembre de onde o Senhor lhe tirou. E aquela boca do peixe, que faz lembrar a boca de um peixe, é para que cada pregador que vai subir naquele púlpito possa pregar sabendo de onde o Senhor lhe tirou. E que aquela mensagem, primeiramente,
é para a sua vida, antes de ser para aqueles irmãos que estão escutando ali. Então, respondendo a pergunta do irmão, agora de forma mais concisa, é dizendo que se você elogia, reconhecendo que o Senhor é que faz com que aquela pessoa consiga desempenhar aquele bom trabalho, né? Por exemplo, quando você agradece a um diácono da sua igreja, quando ele vê você chegando na igreja e chovendo, ele vai lá com guarda-chuva e pegar para você não se molhar, você está dizendo, meu irmão, Deus continue abençoando sua vida, você está agradecendo ao Senhor pela vida daquele irmão, né? E desejando que o Senhor continue abençoando e usando ele como instrumento. Então, se você faz isso de maneira equilibrada, né? Se você elogia, reconhecendo que é o Senhor que está usando aquela pessoa como instrumento, você está dando glória a Deus também. Por exemplo, quando o governante ele faz uma política pública que vai ser boa, de educação, de saúde, você agradece a Deus pela vida dele, você está, de alguma forma, se você tiver a oportunidade de elogiá-lo pessoalmente, você vai fazê-lo, mas vai reconhecer que quem colocou aquele governante ali, quem concedeu aquela autoridade àquele homem, foi o Senhor, né? Então, se a gente partir desse pressuposto, se isso estiver bem claro na nossa cosmovisão, a gente vai conseguir elogiar, a gente vai conseguir dar honra a quem honra, né, que é um princípio bíblico também, honrar o rei, temer a Deus, né? A Bíblia fala que nós não devemos temer aos homens, temor somente a Deus, mas que nós devemos o quê? Honrar o rei. Honrar o rei, ou seja, você deve honrar as pessoas, reconhecendo também que as pessoas são instrumentos do Senhor na nossa vida, né? Seja para nos fazer o bem, seja para nos trazer uma palavra de ânimo, seja para nos servir, nós estamos honrando as pessoas, podemos elogiar as pessoas sem tirar a glória de Deus, sem roubar a glória que é devida ao Senhor. Então, dá sim para elogiar, dá sim para honrar uma pessoa sem tirar a glória de Deus. Desde que a gente reconheça tudo isso que eu falei antes. Nós devemos honrar as pessoas, né? Devemos honrar as autoridades, sejam elas civis, sejam elas eclesiásticas, nós devemos honrar os nossos pais, né? As pessoas a quem o Senhor colocou para nos cuidar de nós. Inclusive, lembrando aquilo que diz lá em Provérbio, né? Provérbios, que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos daquele que odeia são odiosos, né? Eu estou vendo aqui a minha tia acabou de entrar, a Gersonita, e não tem como lembrar as vezes em que ela foi me ensinar tabuada e matemática, e eu estava com muita vontade de estudar, e eu chorei algumas vezes, né? Então, toda vez ela lembra dessa história, dizendo, você lembra daquela vez que eu fui lhe ensinar matemática, tabuado, né? E aí a gente precisa honrar essas pessoas, né? Se nós fazemos algo, se Deus nos dá a graça de alcançarmos alguma coisa nas nossas vidas, é porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, né? O Senhor coloca pessoas na nossa vida, o Senhor age através da sua providência, o Senhor faz coisas maravilhosas na nossa vida, né? A gente não tem como deixar de reconhecer tudo isso, né? Então, Diógenes, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Leitor Aventureiro pergunta. Não, tô brincando. Leitor Aventureiro hoje está de folga. Olha aí. Presbítero, essa menina passou quase a semana toda sem perguntar. Ontem fez duas perguntas, eu acredito, mas ela guardou o estoque dela toda hoje para o senhor. Então, vai a primeira. Pergunta de Rio de Lene. A boa obra feita por um ímpio, embora possa beneficiar muitas pessoas, é considerada pecado pelo fato de não ter como fim a glória de Deus? Vamos lá. Tem uma coisa muito legal, tem dois conceitos que a teologia fala sobre graça comum e graça especial, né? E a gente novamente vai falar sobre cosmovisão cristã, né? Cosmovisão, né? Os irmãos sabem que todos nós temos uma cosmovisão. Esse termo vem um termo do alemão, ele foi, salvo engano, enunciado por Immanuel Kant, e a grande questão é se a nossa perspectiva da vida, a nossa visão da vida, ela é bíblica ou não. Então, nós podemos ver nas escrituras, e a teologia vai falar sobre isso, nós temos o conceito da graça comum e a graça especial. Por exemplo, graça comum. A graça comum de Deus. Deus faz com que a chuva caia em cima das terras, nas casas dos crentes e dos descrentes, daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem ao Senhor, né?
E a graça comum, a graça especial de Deus é reservada para os seus filhos, para aqueles que foram alcançados pela sua pessoa que não tem temor de Deus, uma pessoa que não tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, faz alguma coisa de bom, é pela graça comum de Deus, né? E Deus usa quem lhe aprover para fazer aquilo tudo de acordo com a sua vontade. Por exemplo, né? Tem também um trecho de provérbio que Deus, segundo o ribeiro de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Então Deus, muitas vezes, ele pode inclinar o coração de uma pessoa que não tem temor de Deus, que não é ímpio, para fazer bem a seus filhos, né? Através da sua graça comum. Então Deus, lembre-se, por exemplo, Deus quando usou, eu sei que tem uma pergunta sobre José do Egito, aí eu já vou usar o argumento mais para frente. Por exemplo, quando José é vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos, ele é vendido, seus irmãos pensam que estão fazendo mal para ele, só que José, ele sofre na casa de Potifar e depois vira governador no Egito, né? E Deus usou um homem ímpio, um homem que não tinha temor de Deus, que foi o faraó, né? Para elevar José a uma condição de governador no Egito, para preservar a vida do pai e dos irmãos de José e consequentemente de todo o povo de Deus. Então é interessante perceber que isso tem a ver com a graça comum e com a doutrina da providência divina e com a soberania também de Deus. E aí é outro tema, soberania divina e responsabilidade humana. Dá uma live só sobre isso. Então é possível sim, né, que isso aconteça, né? Deus é glorificado, porque isso é através da providência divina, é graça comum de Deus. Então, isso de alguma forma glorifica a Deus, porque mostra que o nosso Deus é o Deus soberano, que cuida de todas as coisas, né? E que usa quem lhe aprover, né? Desde reis, governadores, presidentes, deputados, não importa quem seja, Deus usa a quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Então nada foge ao controle do Senhor, nada. Veja, eu não sei, por exemplo, nós às vezes nós passamos por situações difíceis na vida e seja no trabalho, na nossa família, na faculdade, e muitas vezes Deus está usando aquelas coisas para o nosso bem, né? A gente lembra daquele texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso que nós somos mais que vencedores. Deus usa as circunstâncias difíceis na nossa vida para o nosso bem. Isso está além da nossa compreensão, porque isso muitas vezes significa sofrimento, né? Significa dor, e nenhum de nós escolhe nem sonha sofrer nas suas vidas, né? Quem é que sonha sofrer? Ninguém sonha sofrer. Se você projeta a sua vida para o futuro, se você planeja a sua vida para o futuro, e não é errado planejar, errado é fazer planos sem considerar que existe a vontade de Deus, e que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? A gente às vezes também acha que conhecer a vontade de Deus, estar dentro da vontade de Deus, é se eximir de sofrer. Quando a Bíblia fala que às vezes é muito pelo contrário. Os homens que viveram a vontade de Deus, que entenderam a vontade de Deus e obedeceram a Ele, sofreram um bocado. José do Egito, o próprio Senhor Jesus Cristo e tantos outros homens que a gente poderia passar a noite aqui citando. Então a gente vê que pela graça comum e pela providência divina, Deus usa pessoas que não têm temor do Senhor para fazer bem ao seu povo, né? Isso você consegue ver desde o Velho ao Novo Testamento situações assim, né? Continua aí, Diógenes. Acho que eu consegui responder. Pergunta polêmica agora, viu? Rio Dilene mais uma vez levantou a mão e se levantou na plateia. E agora ela veio com essa. Como combater o evangelho coach adotado por muitas igrejas cristãs, colocando o homem no centro de todas as coisas? É engraçado, né? Sem fazer propaganda, mas domingo, a nossa aula na Escola Bíblica Dominical, a gente vai fazer aula AIBD remota, a gente vai fazer por videoconferência a aula. A gente vai falar sobre a cosmovisão bíblica e o trabalho. E aí eu vou falar de uma coisa para chegar na pergunta da irmã. O que é o coaching?
o coaching ou mentoria, né? No nosso português seria mentoria. Você tem uma relação de mentor com a pessoa. E o mentor vai ser aquela pessoa que vai orientar, que vai ensinar você, ou pelo menos propor passos que você vai adotar para chegar em determinado lugar, chegar a determinado estágio. Esse é o conceito de coach do mundo do trabalho. E um cristão, ele teria dificuldade de ser coach. Por quê? Porque o coaching, em termos de trabalho, em termos do mundo do trabalho, ele propõe um patamar inalcançável. Por exemplo, se você é coach numa empresa, você vai dizer, olha, você pode melhorar, você pode atingir o sucesso, você pode ser o melhor profissional, você pode ser gerente, você pode ser diretor, você pode ser presidente de uma determinada empresa, só que aquele patamar, ele é inalcançável. Então, quando você é coach no mundo do trabalho, você vende algo que é impossível de alcançar. Então, o cristão, ele teria dificuldade de ser coach, né? Falando na perspectiva do trabalho. Agora, o evangelho, a teologia coaching, e aí eu não vou citar nomes das pessoas mais preementes nesse de teologia, de fato vão falar do evangelho, na verdade não é o evangelho que eles falam, mas vão colocar o homem no centro das coisas, quando na verdade o centro é o Senhor Jesus Cristo. O centro não somos nós. A Bíblia não fala de você. A Bíblia fala da obra de redenção. A Bíblia vai revelando progressivamente o evangelho, o plano de redenção do Senhor. Então a Bíblia não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre o plano de redenção no qual o Senhor houve a criação, houve a queda, mas Deus anuncia o evangelho em Gênesis 3, vai revelando o evangelho ao longo das escrituras, o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, nasce, se encarna, toma a forma de servo, morre, ressuscita, né, e vai voltar agora para trazer juízo, né, a glorificação. Então, toda vez que qualquer pessoa coloca o homem no centro, seja do culto, seja da pregação, seja de qualquer coisa, você está tirando a glória de Deus e colocando o homem no centro. É o que a gente chama do antropocentrismo, né? Você coloca o homem no centro das coisas. Então, a teologia coaching, né? Essas pessoas que pregam o evangelho que não é bíblico, pregam um evangelho que exalta o homem e não dá a glória devida a Deus, não estão pregando o evangelho de forma verdadeira e de forma bíblica. Eles estão, de alguma forma, na verdade, estão tirando, sim, a glória de Deus. Eu não sei se eu respondi a pergunta dela, Diógenes, que eu fui para um canto, depois voltei. Coisa, Rio, dá um ok aí se você ficou satisfeita. Se não, procure o presbítero quando ele for lá na nossa igreja, até porque ele vai ter um vínculo mais próximo com a gente esse ano e pergunta ele novamente. Vamos lá, agora a pergunta do Edivandro, que é aquela de José lá que o senhor falou. Como houve com José no Egito, que glorificou o nome do Senhor, podemos afirmar que a situação que vivemos com a Covid-19 glorificará o nome do Senhor também? Vamos lá. A gente sabe que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vida de Cristo. E eu não vou querer entrar também em escatologia aqui, que seria assunto de repente de uma semana aqui de live também. Mas nós sabemos que, inclusive, as epidemias são dos sinais do retorno do Senhor Jesus Cristo, né? E o nosso mundo caído, nós sabemos que toda a criação geme, né? Que existem efeitos da queda na família, no trabalho, na própria criação que agora muitas vezes é contra nós, né? A criação que muitas vezes se rebela contra nós também. Então, diante desse, nós não sabemos o porquê da pandemia. Nós não sabemos o porquê que a pandemia está acontecendo. Mas mesmo sem compreender, mesmo sem entender o porquê, é o que Lutero fala. Não conheço por quais caminhos Deus me guia, mas conheço bem o meu Senhor, né? Alguma coisa nesse sentido. Então a gente não sabe o porquê das coisas, mas sabe que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, né? E sabemos que nós temos sim como glorificar a Deus num momento como esse. Como é que nós glorificamos a Deus num momento como esse? Obedecendo às autoridades, porque nós devemos obedecer e honrar as autoridades, até que elas
exerçam sua autoridade dentro da sua esfera, né? Ou seja, nós podemos desobedecer a autoridade, né? Civil em determinados momentos, né? Isso a nossa confissão de fé fala sobre isso. E também tem a teoria das esferas, que Abraham Kuyper fala sobre isso. Então, o Estado tem uma esfera de atuação. E quanto o Estado estiver naquela esfera de atuação, nós devemos obedecer às autoridades civis, os magistrados civis. Então, nós glorificamos a Deus numa situação de pandemia quando nós obedecemos às autoridades civis. Quando nós amamos ao nosso próximo, quando nós nos preocupamos com a vida do nosso próximo, quando, por exemplo, nós aproveitamos o período, por exemplo, que alguns de nós conseguem trabalhar em casa, inclusive nos dedicarmos a orar, a ler as escrituras, né? Por exemplo, usar a tecnologia que nós temos, que o Senhor deu sabedoria aos homens para que pudesse desenvolver, para continuar estudando a palavra de Deus, ou seja, tudo isso que a gente faz num contexto de pandemia, glorifica ao Senhor. Glorifica a forma como a gente também se comporta, né? Não se desesperar, não tentar se aquietar o nosso coração e confiar em Deus, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, glorifica também a Deus, né? Então, todas essas são formas que nós podemos glorificar a Deus num contexto de pandemia, né? Nós não entendemos o porquê, né? Sabemos que uma situação como essa vai ter consequências para a nossa sociedade, sejam a morte de pessoas, né? Sejam as questões de emprego, sejam as questões sociais, as mais diversas. Mas sabemos que nada foge ao controle de Deus. Nós devemos continuar confiando que nos céus ele estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, né? Então é nosso dever confiar no Senhor. Então quando a gente dá bom testemunho, a gente glorifica a Deus no contexto de pandemia, né? No contexto de pandemia, no contexto que a gente está vivendo, né? Amém, presbítero. Hildilene voltou de novo, não desiste nunca. E ela vem aqui com essa pergunta agora. Podemos dizer que a doutrina arminiana que coloca o homem como partícipe na salvação deixa eu refazer de novo, entendi agora aqui. Podemos dizer que a doutrina arminiana que coloca o homem como partícipe na salvação é uma maneira de suprimir a glória de Deus? Vejam, acho que até alguém durante a semana perguntou até sobre o Tulipe, né? Acho que foi o Leitor Aventureiro que perguntou sobre o Tulipe. Foi ele mesmo. Infelizmente ele não está aqui hoje. Não está aqui hoje, né? Então, assim, a partir do momento que Arminio e seus discípulos contrapõem as doutrinas da graça e vão querer dar ao homem uma participação maior do que as escrituras lhe concedem, de fato eles estão defendendo a doutrina, primeiro, que não tem base bíblica, né? E que de fato tira a glória de Deus na salvação, né? Coloca o homem com a participação, com o mérito na salvação que não é do homem, né? Porque o homem estava morto nos seus delitos e pecados. Então, de alguma forma, a doutrina arminiana tira sim, né? Termina tirando a glória de Deus, porque a salvação pertence exclusivamente ao Senhor. Ele tem a iniciativa de salvar o homem. E se o homem responde, é porque a graça é irresistível. É porque Deus operou no seu coração, o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, sim, a doutrina arminiana, ela tira, sim, ela, de alguma maneira, tira a glória de Deus na salvação ele visa tirar a glória de Deus na salvação do homem. A gente sabe que essa doutrina professa isso, mas não tira, de fato, porque Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, e ele sim é o autor da salvação. Apesar dessas pessoas, de alguns irmãos nossos proclamarem isso, apesar disso, isso não tira a glória do Senhor, porque ele é autor da nossa salvação, né? E é isso, vira e mexe, a gente que crê na doutrina da graça, a gente tem que explicar, dialogar sobre isso, né? Às vezes o pessoal provoca um pouquinho a gente, né? Às vezes a gente, quando está também no começo, estudando a doutrina, a gente até gosta um pouco do debate, da discussão, né? Aí quando vai passando o tempo, a gente meio que vai tendo sabedoria nessas coisas e vai percebendo e que a gente deve saber a razão da nossa fé, a gente deve entender por que a gente crê nas coisas que a gente professa conhecer e crer, principalmente se a gente é membro da Igreja Presbiteriana,
Porque se eu sou um membro, eu devo entender e defender aquilo que eu professo para as pessoas, né? Devo abraçar os símbolos de fé. Mas eu sei também que o meu irmão lá da Igreja Batista, que não é a Igreja Batista Calvinista, mas que é um servo fiel do Senhor, apesar de não crer na predestinação, apesar de não crer, o Senhor não ter aberto seus olhos ainda sobre esse assunto, ele é meu irmão em Cristo, ele pode ser salvo em Cristo Jesus, e eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter paciência e muito amor a tentar explicá-lo e convencê-lo disso, né? Então a gente vai tendo essa sabedoria para saber lidar com essas questões, né? Então, é isso, digamos. Lauzemar, nem no templo, nem no monte. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? O Alzheimer tá fazendo perguntas boas aí. Vamos lá. Ele citou o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? O encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nesse encontro, a mulher indaga onde é o lugar que realmente o Senhor deveria ser adorado, né? Se era em Samaria ou se era em Jerusalém, qual lugar que o Senhor deveria ser adorado, o Senhor deveria ser cultuado, né? E a gente vai olhar desde o Velho Testamento a simbologia, aquilo que o templo significava, né? Aquilo que o templo significava no Velho Testamento, né? O templo significava a presença de Deus no meio do povo. Primeiro em tendas, depois no templo construído, e a gente vê que Davi quis construir o templo e Deus não permitiu. Foi Salomão que foi construir o templo. E a gente vê que, na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo morre, o que acontece? O véu do templo é o quê? Ele se rasga, né? Então nós entendemos, à luz do Evangelho, à luz daquilo que Jesus Cristo falou à mulher, é que o Senhor, que nós estamos na presença de Deus em todos os momentos. O Senhor é onipresente, o Senhor está presente aqui nesse lugar. E que nós devemos adorá-lo em todo lugar que nós estamos, né? E isso é interessante, a diferença entre adorar a Deus e louvar. Louvar é elogiar o Senhor. Quando nós louvamos a Deus, nós elogiamos Ele, nós falamos dos seus grandes feitos, nós falamos das suas maravilhas, nós anunciamos a sua obra, mas quando nós adoramos por aquilo que Ele é. Nosso Deus é santo, é poderoso, é misericordioso. Então eu posso adorar o Senhor quando, por exemplo, eu vou no banco e tem aquele meu amigo lá na fila e diz: Rosendo, vem cá, me dá teu boleto que eu pago. E eu escolho, não, eu vou ficar aqui atrás, meio sem jeito, vou lá para a fila e espero minha vez. Eu estou adorando o Senhor, eu estou, de alguma maneira, testemunhando que não é lícito para mim passar na frente de todo mundo que está lá na fila. Então, enquanto adorador, eu adoro o Senhor até mesmo com os meus lábios cerrados. Quando eu obedeço aos meus pais, quando eu honro o meu chefe no trabalho, né? Quando eu sirvo ao meu próximo, independentemente dele merecer ou não. Lembre-se de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, inclusive lavando os pés de Judas, né? Lavar os pés de uma pessoa, por exemplo, se Diógenes me convidasse depois de, por exemplo, se um domingo desse eu for lá na congregação de Socorro, no culto matutino, e após o culto matutino Diógenes me convidar para comer lasanha e tomar Coca-Cola lá na casa dele, depois do culto, a mim e a toda a igreja, né? Se fosse naquela época e Diógenes tivesse convidado a gente para ir lá na casa dele comer lasanha e tomar Coca-Cola, o servo mais humilde daquela casa, né, o pessoal tá batendo palmas, eu acho que é quase uma intimação, viu, Diógenes, a convidar o pessoal da igreja vai comer lasanha e tomar Coca-Cola lá na casa. Essa daí que tá batendo palma é a minha esposa, presbítero. Veja só, tá concordando. Não. Vamos botar aí na agenda. Então, assim, se fosse naquela época, o servo mais humilde da casa, ele lavaria os pés de todos os presentes. Por quê? Porque as estradas eram empoeiradas. Então, você se deslocar na estrada daquela época, você naturalmente sujaria os pés. É como se você estivesse andando na praia. Quando você anda na praia, você não fica com os pés cheios de areia. Então, lavar os pés era um sinal de hospitalidade e era um sinal de que você estava servindo e recepcionando bem aquela pessoa que você estava recebendo. Então, quando o mestre, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, lava os pés dos seus discípulos
e lava os pés de Judas, e ele nos diz que está fazendo isso como exemplo, é porque nós somos chamados a servir as pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas pessoas que achamos que não merecem serem servidas. Aí veja, por isso que, não tem aquele livro, O Monge Executivo? Por isso que Jesus nem é monge nem executivo. Ele é o Filho de Deus que ama e que diz que aquele que quer liderar tem que ser o primeiro a querer servir. Então, se eu quiser liderar alguém, se eu quiser exercer a liderança, eu devo ser o primeiro a servir os outros. Né? O verdadeiro líder é aquele que serve os outros, é aquilo que serve ao seu próximo, mesmo aqueles que as pessoas acham que não são dignos de serem servidos. Né? Então, é isso que a palavra de Deus fala para a gente. Né? Amém. Vamos para a última, que é a de Lauzemar novamente. Lau, se eu pronunciar a sua pergunta errada, se não for isso, digita aí, tente me corrigir. Eu vou aqui ler o que eu entendi, né? Deus reivindica a sua glória ainda hoje, semelhante ao caso de Nadab e Abiú, Uzá e o rei, em atos que o povo disse que falava em nome de Deus. Vamos lá. Aí foi caso de morte, né, presbítero? Foi caso de morte. Vamos lá. Qual era o sinal no Velho Testamento de que um profeta ele falava da parte de Deus? Era se aquilo que ele profetizasse, de fato, o quê? Acontecesse. Né? Então, nós temos vários casos nas escrituras de pessoas que ousaram dizer que falavam no nome de Deus, ou que mentiram para o Espírito Santo, como Ananias e Safira, e receberam o juízo do Senhor. Né? Então, se por acaso alguém dizer que está falando em nome de Deus, mas de fato, se estiver mentindo, ou não falando de forma verdadeira aquilo que provém do Senhor, o Senhor há sim de trazer juízo sobre a pessoa. Né? Deus sim. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e Tiago diz que não existe sombra de variação alguma. Então, partindo desses pressupostos, que o Senhor é imutável, ele é eterno, ele continua reivindicando sua glória. E qualquer pessoa que se avorar a dizer aquilo que Deus não disse, e a fazer aquilo que a Escritura não permite que se faça, vai receber do Senhor o juízo, né? E se o Senhor não perdoá-lo, né? Porque a gente sabe lá em Jonas, por exemplo, né? Porque há pessoas que fazem isso no tempo de ignorância, né? Quantas pessoas eram de igrejas, por exemplo, neopentecostais, igrejas onde o exercício dos dons, né? Aí a gente vai entrar em outro assunto, né? Cessacionismo ou continuismo, né? Mas assim, quantas pessoas eram de igrejas neopentecostais ou de igrejas que eu não posso nem entrar nesse assunto aqui, mas eram de igrejas que acreditavam, por exemplo, no dom de línguas. E que a gente sabe que o dom de línguas da forma bíblica, que a gente vê em Atos, por exemplo, pelo menos no relato que tem lá em Atos, nos capítulos primeiros, os apóstolos pregavam o evangelho e cada um escutava o quê? Na sua própria língua, né? Ou seja, eu, particularmente, biblicamente, tenho dúvida se o dom estava no falar ou no escutar. Se o dom era exercido quando a pessoa falava, né? E a pessoa falava e falava em várias línguas diferentes, ou se estava em cada um escutar na sua própria língua, né? E aí, mais na frente, na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver várias orientações para a igreja, né? Dizendo, olha, se alguém falar línguas, tem que ter alguém para interpretar. Se alguém falar em línguas, tem que ter, só uma pessoa pode falar. Se tiver algum visitante, tem que alguém tem que interpretar. Então a gente vê que o possível exercício desse dom, hoje nessas igrejas que defendem que esse dom há uma continuidade nesse dom, não é feito de maneira bíblica, né? Então o nosso Deus é o mesmo Deus, né? Ele não partilha sua glória com ninguém. Então, se alguém fazer alguma coisa, né, contrária às Escrituras, se alguém de alguma maneira anunciar uma coisa que não provém do Senhor, ele é passível sim de juízo. Se o Senhor se ele não se arrepender dos seus pecados e não alcançar graça e misericórdia do Senhor, né? Porque a gente vê, por exemplo, usando o exemplo de Jonas, né? No capítulo 1 de Jonas é chamado, a palavra de Deus vem a Jonas
tem duas escolhas, obedecer ou desobedecer. Se ele obedece, contentamento, alegria, bênção. Se ele desobedece, que vem juízo, falta de alegria, insatisfação. E o que pode interromper o juízo de Deus? O que interrompeu o juízo de Deus sobre a vida de Jonas? Porque o arrependimento. Então Deus, na sua soberania e na sua graça, pode, diante do arrependimento de alguém, perdoar os pecados, né, e atenuar as consequências do pecado, né? Porque o pecado, que é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ele traz consequências, né? A gente vê isso na vida de Jonas, né? Jonas, quando o mar fica revolto com os marinheiros, aquela tempestade vem sobre a vida de Jonas, mas vem também sobre a vida de todos os marinheiros, né? O pecado, ele não só estilhaça na minha vida, mas estilhaça na vida das pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, se eu cometo um pecado que o Código Penal tipifica como crime, eu posso pedir perdão ao Senhor, o Senhor pode me perdoar, o Senhor, provavelmente, se eu me arrepender verdadeiramente, o Senhor vai me perdoar, mas as consequências do meu pecado vão vir sobre a minha vida. Eu vou ter que pagar, diante da sociedade, diante de quem quer que seja, a pena, a respectiva pena. Então, o nosso Deus é o mesmo Deus, né? O nosso Deus é o mesmo Deus. Então, eu acho que assim a gente responde aquilo que aconteceu com aqueles irmãos lá, aquelas pessoas durante as escrituras, é passível sim de acontecer, né? O nosso Deus não toma por inocente aquele que é culpado. E nosso Deus é o justo juiz. Nosso Deus é o justo juiz, né? Então é isso, Diógenes. Amém. Gente, conversar sobre teologia é bom demais. Isso nos traz bastante alegria. Você que congrega numa igreja bíblica, saber que você está fortalecido em fundamento sólido. A gente aprendeu aí sobre os solas e a gente incentiva você que busque por fora agora, já que você teve uma base muito boa durante o decorrer dessa semana, de todos os solas da reforma, para que você procure mais conhecimento. Procure os pastores, o seminarista ou presbítero que essa semana trouxe o assunto para a gente. E se tiver dúvidas, questione eles, peça indicações de livros. E, gente, procure crescer na graça e no conhecimento de Deus. A gente encerra mais uma live, mais uma série de lives. Eu gostaria de agradecer demais ao presbítero Rosendo. Ele hoje me deu um susto, porque eu falei com ele, eu acho que ele estava sem internet. E eu falei, meu Deus, o presbítero sumiu uma hora antes da live, mas ele já estava em casa se organizando. Presbítero, o senhor está aí com a palavra para dar as considerações finais. E você que está na live, não saia, que eu tenho algo para falar para vocês no final. Gente, eu quero agradecer, né, a atenção de vocês, né? Agradecer ao reverendo Aloysio pelo convite, né? Reconheço que durante a semana, né, fiquei um pouco nervoso, preocupado, vi as outras lives. Rapaz, as perguntas são difíceis, né? Eu vou estudar, né? Orei, pedi que Deus fosse gracioso comigo, me desse sabedoria para responder na medida do possível as perguntas de vocês. Eu sei que eu tenho uma série de limitações, mas Deus tem sido muito gracioso comigo, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui com vocês e de poder servi-los naquilo que for necessário. Eu agradeço aos meus irmãos aqui da igreja, lá do TGPO, da Congregação de Socorro, das outras igrejas do presbitério, meus colegas de trabalho que apareceram aqui, os colegas que me têm no Instagram apareceram aqui, não sei se eles estão até o final, mas apareceram alguns aqui, né? Agradeço também a vocês e que Deus possa continuar nos abençoando, que mais do que nunca, nesse período que a gente lembra a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, a gente possa dizer só lhe deu glória. Glória somente ao nosso Deus, que é o autor da nossa salvação. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado, Diógenes. Muito obrigado ao leitor aventureiro aí, pela mediação. Desculpa pelo susto aí que fiz você passar, mas o importante é que deu tudo certo. Para a glória de Deus. Tranquilo, presbítero. Tchau, tchau. Deus lhe abençoe e a gente se encontra por aí. Amém. Até mais, gente. Valeu, Amém. Até mais. Tchau, tchau. Meus irmãos, infelizmente a gente acaba aí mais uma semana de lives. A gente já vem trabalhando com lives aí
as 3 semanas já, desde o início da quarentena. E a gente gostaria de agradecer a vocês aí, a todos que esteve presentes durante esses dias, principalmente essa semana também. Eu ficava muito preocupado assistindo as outras lives, porque enquanto eu estava assistindo a live aqui em casa, eu via que Augusto Nicodemos entrava online, Felipe Fontes entrava online, Heber Campos entrava online. Eu ficava, Senhor, preserva os teus eleitos nessa live, não permita que eles caiam em tentação. Obrigado, meus irmãos, pela companhia. Eu só queria divulgar que sigam o nosso Instagram, essa página do Instagram aqui, vai ter muitas novidades futuras aí para vocês. Nós também temos um canal no YouTube, e tudo que a gente está produzindo aqui no Instagram está indo também lá para o YouTube. Então a gente tem já a sequência dos solas, dos estudos que foi, dos estudos que a gente deu durante essa semana, dos estudos que os pastores trouxeram, os irmãos que foram convidados trouxeram. Então, se você quiser assistir ou não assistiu, vai lá no nosso canal, Igreja Presbiteriana em Socorro. Nós também temos o Instagram da UMP Socorro, que é o Instagram da Mocidade da Igreja Presbiteriana de Socorro. Então, vai lá também dar uma seguida, que também a gente vai estar com muitas novidades. Meus irmãos, domingo a gente tem programação a partir das 9 horas, tanto no nosso Instagram, como no nosso canal do YouTube. Então, sigam lá. E à noite também a gente tem culto à noite, culto online, a partir das 18 horas. Nós convidamos que todos participem. E também, quando a gente sair da quarentena, você está convidado a visitar a nossa igreja lá em Socorro, que fica, me corrijam aí se eu disser errado, mas fica na segunda travessa da Rua Xavier, número 100. Se eu errei por pouco. Então, você também está convidado. Temos várias atividades, temos um pessoal muito amoroso lá para receber você, então apareçam por lá que a gente vai gostar muito de receber sua visita. Então é isso, meus irmãos, boa noite, até domingo aí para quem vai estar conosco também no domingo, fiquem em paz, que Deus os abençoe e aguardem as novidades aqui que a gente vai ver o que é que pode fazer para sua quarentena não precisa ser um tédio, sua quarentena está sendo muito edificante, principalmente para vocês que têm acompanhado todas as novidades que temos trazido por aqui. Deus abençoe vocês e lhe proporcione uma noite de paz e de descanso. Tchau, tchau, gente.